Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Estamos aí em mais um episódio do podcast Âncora de Carreira, Empreendedorismo Feminino e Materno. Eu não costumo gravar episódios datados, marcados por um mês ou uma efeméride específica, mas este é o último episódio do ano de 2023 que estamos publicando. E essa época do ano, ela é convidativa a reflexões, a pensamentos sobre mudanças. E vocês sabem que o Âncora de Carreira, ele tem sido uma maneira de compartilhar insights do meu processo, com os quais eu fico buscando respostas e compartilhando as respostas que eu vou encontrando. E esse final de ano tem um significado bem importante para mim, que é a conclusão de um ciclo que é da formação em psicologia. Então, estou me formando em psicologia, um processo iniciado praticamente junto com o lançamento do podcast Âncora de Carreira. Um período de muitas mudanças, de muitas decisões, que foi aquele meu período que eu me permiti decidir ter uma crise dos 40. Lá eu apontei para alguns caminhos, decidi que algumas bagagens que eu não gostaria de carregar e fui assimilando e buscando, tomando decisões para deixar algumas coisas para trás e iniciar outros caminhos que eu achava que na minha segunda metade da vida, essa crise da meia-idade, é o que eu gostaria de fazer, investir. Investir em todos os sentidos, investir tempo, investir dinheiro, todos os investimentos. Então isso foi uma crise dos 40 que agora começam a ter um contorno mais definido. O Âncora de Carreira vai fazer 5 anos, a graduação terminou então num processo de 5 anos e 2024 necessariamente será um ano de medidas a serem tomadas. Decisões a serem tomadas, atitudes. Eu preciso organizar essa nova virada, essa nova etapa profissional. A virada já aconteceu, então, essa nova etapa profissional que se consolida. E eu espero que se consolide. Então, fiquei pensando que um episódio, nesse momento, seria interessante falar de mudanças. E compartilho aqui o processo de criação com vocês, falar de mudanças. Como falar de mudanças? Com quem falar de mudanças? São tantas as mudanças. E por serem tantas, eu defini, então, ouvir diferentes mulheres. Mulheres que eu sabia que tinham passado por processos de mudança recentemente, ou estão vivendo processos de mudança. E para ouvi-las, eu quero ouvir, eu quero aprender o que essas mulheres pensaram, o que elas fizeram, o que foi provocado nesse processo de mudança, que possa colaborar com o meu e colaborar com o seu, você que está ouvindo esse podcast. E assim, eu entrei em contato com elas, só que daí tinha uma pergunta que precisava ser feita. O que eu queria ouvir, afinal, dessas mulheres? E fiquei me perguntando qual é a melhor pergunta a se fazer para uma mulher que está nesse processo de mudança ou realizou uma grande mudança de vida, seja ela escolhida ou imposta, como muitas vezes nos acontece. Não chegando a uma conclusão, passei para elas, então. Criem essas perguntas. Então, o que você vai ouvir a seguir é uma sequência de depoimentos que terminam sempre com uma pergunta a ser respondida pela convidada seguinte e assim sucessivamente até que retorne a mim e a gente possa pensar sobre essas mudanças, como é característico do podcast Âncora de Carreira. Bom proveito, boa escuta. Bom, vamos lá. Meu nome é Juliana Silveira, eu tenho 44 anos, sou casada, tenho 3 filhos, Joana, Joaquim e Antonella. Joana e Joaquim, adolescentes, Joana com quase 15, Joaquim com 13, são filhos frutos do meu primeiro casamento. E a Antonella, fruto do meu recomeço com o pai dela, Leandro, que é meu marido, e de uma, meu parceiro numa relação que a gente vem construindo, assim, que vem trazendo muita realização para mim, Eu sou relações públicas de formação, trabalho com comunicação a vida toda, mais voltada para a área de vendas, para a área comercial, e independentemente do segmento, foi sempre a área que eu me desenvolvi, foi sempre a área que eu investi profissionalmente e que, enfim, se constituiu minha carreira,
O desafio dessa conversa foi engraçado porque a pergunta era relacionada a transformações, né? Sejam elas desejadas, né? Planejadas ou impostas pela vida, né? E esse ano a gente conseguiu realizar aqui em casa, né? Juntos, uma transformação que foi sendo construída no decorrer dos anos a partir da sensação de que depois de ter 3 filhos, a responsabilidade sobre essa decisão pesou, né? E a minha presença e a do meu esposo passou a ser considerada nessa equação da gente estar mais presentes, mais flexíveis com relação à nossa vida doméstica, para que a gente não ficasse totalmente ausente, né? Tendo 3 filhos em casa. E considerando que 2 deles já estão entrando na adolescência, é mais importante ainda, né? Então, a gente veio construindo no tempo. Eu tenho uma história de colaboradora nas empresas para as quais eu prestei serviço, sempre como empregada, né, na área comercial, e submetida a expedientes e metas definidas por essas empresas. E esse ano, depois de algum tempo de planejamento, anos, né, de planejamento, nós decidimos que eu passaria a prestar um serviço autônomo de vendas, né, referenciado em metas definidas por mim, por nós, aqui em casa, que seria a nossa base de receita da minha parte, e que seriam única e exclusivamente responsabilidade minha, né, ou seja, não devo esse resultado a ninguém que não a minha família. E a abertura de 2 cafés, 2 endereços de cafeteria, de uma franquia, que nos dariam a possibilidade de empreender juntos, né? E experimentar esse mundo do empreendedorismo, do serviço, né? Do servir, e de alguma forma buscar mais flexibilidade mesmo para a nossa vida. Foi um ano muito exigente, né? Acho que se eu fosse levantar assim, pontos importantes dessa transformação que mexeram conosco, eu poderia falar assim do quanto a gente se vulnerabiliza numa condição dessa, dentro e fora, né? Porque a gente precisa desaprender a ser aquilo que a gente era, para reaprender, né? Sobre si mesmo, né? Sobre as nossas capacidades, porque a gente perde a corrente de segurança da CLT ali, né? Do guarda-chuva para o qual tu trabalha, tu faz parte, e passa do emprego, né? E passa realmente enfim, ter que buscar essa construção em cima das próprias capacidades e dos elásticos que a gente passa a fazer com a gente mesmo, daquilo que a gente achou que não era sequer capaz, né? Então, acho que tem essa questão que ela é de vulnerabilizar, né? De realmente de nos tornar nus, né? Uns para os outros dentro da nossa casa, né? As coisas mais claras. Também acho que tem a ver com lidar com a eventual dependência financeira. Para mim foi uma questão bem forte, porque eu trabalhava muitos anos no mercado comercial, então eu já era muito bem remunerada, por isso tinha construído essa receita muito forte. E de repente ter uma receita que é flutuante e que já não carrega mais seus direitos, né, garantidos pela lei trabalhista brasileira, a gente passa realmente a ficar mais vulnerável nesse sentido e eventualmente até dependente, né? Então, os fluxos financeiros da nossa casa mudaram, né? Isso foi diferente para nossa família. A gente teve momentos que a gente teve que sentar e renegociar. Desafiou muito também a questão da nossa gestão de tempo, porque uma coisa é a gente responder um expediente estabelecido por outro, e outra coisa é a gente colocar dentro desse expediente flexível o que realmente é importante, é prioritário. Então, isso foi um grande desafio para nós esse ano. A gente se viu trabalhando finais de semana, a gente se viu se dividindo para poder estar com as crianças e atendendo aos cafés e as nossas demandas dos nossos trabalhos, né, mesmo que autônomos. E acho que é importante trazer, porque isso não está nunca separado, né, da gente, é a questão do peso da responsabilidade, né, que é ter filhos nesse contexto, né, o medo de dar errado quando as coisas precisam dar certo, porque uma vez que tu tem uma família com 3 filhos, as coisas precisam realmente dar certo. Só que os ganhos, eles também são, eu acho importante estar trazendo, porque todo movimento de transformação, ele traz isso, né? Ele primeiro exige, né? Ele é doloroso,
e depois ele presenteia, né, com ganhos importantes. Então, assim, a expansão de quem a gente é uma coisa inegável, né? A forma como a gente cresce e se vê capaz de coisas que nunca tinha pensado antes. Né? A questão da flexibilidade, realmente, em casa, eu passei a ser uma mãe mais presente, a gerir melhor a receita, dentro do possível e não aquele salário seguro, né? Mas dentro do possível a gente começou a gerir isso em casa, em grupo, né? Todo mundo participando, porque passou a ser um sonho sonhado junto aqui em casa, né? A questão dos cafés, enfim, do nosso envolvimento todo. A torta Z, né, gente? Porque nem comentei aqui, mas o café que a gente abriu é o Z Café, e a torta Z é um ganho, né? Um ganho que a gente passou a ter na nossa casa aqui, de vez em quando tem, e a gente ama muito, enfim, é um assunto que a gente adora. E sem sombra de dúvidas, hoje eu posso dizer que faço 3 coisas que eu amo muito na vida, né? Eu trabalho com vendas, que é a história da minha vida. Eu trabalho com café, que é uma paixão. E eu consigo estar com os meus filhos, com a minha família. Então, se eu fosse hoje passar adiante, né, uma pergunta sobre transformação, né, que pergunta fazer para alguém que passa por um processo de mudança, seja imposto ou escolhido, né, a minha pergunta seria: que pessoa você encontrou no final? Eu acho que a magia ou a presença de Deus está nisso aí, né? Tá no que sai disso tudo, no que a gente consegue achar em si, né? A transformação faz isso, esse milagre. Obrigada pela oportunidade de compartilhar minha trajetória pessoal e profissional, né? Hoje, dentro desse contexto aqui, dentro do programa Âncora de Carreiras, aonde falamos sobre empreendedorismo feminino e materno, e a minha história ela se conecta, né, com esses temas. Então, eu me chamo Jaqueline Albel, sou publicitária, especialista em cooperativismo e mãe da Maria Eduarda, que tem 4 anos. Eu atuei durante 8 anos em cooperativas dos ramos agropecuário e crédito, no formato do modelo, né, que nós chamamos de CLT. E neste ano, ao liderar projetos de educação dentro do contexto do cooperativismo, eu fui identificando habilidades e competências relacionadas ao perfil de empreendedorismo feminino. E fui buscar entender qual era o meu propósito, né, o meu desafio profissional e buscar mudanças. De que forma eu poderia atuar, né, entendendo as minhas habilidades, principalmente relacionamento, comunicação, educação, e foi necessário autoconhecimento nesse processo. Durante esse processo de mudança, de transformação, busquei profissionais que pudessem me auxiliar dentro dessa jornada, estabeleci conversas com profissionais, principalmente colegas, também amigas, né, entender qual era o meu posicionamento no mercado e fui construindo o meu trabalho como empreendedora e também entendendo oportunidades da minha atuação, principalmente no empreendedorismo feminino. Mas então, em outubro, eu decidi seguir com um novo desafio. Atuar com as consultorias, facilitação e vivências dentro do contexto do cooperativismo, né, e do empreendedorismo feminino. Mas a partir dessa decisão e desses diálogos, né, que eu estabeleci com empreendedoras e colegas, eu entendi mais uma nova oportunidade. Atuar então com mentorias para as mulheres. Hoje eu venho desenvolvendo esse trabalho, participando de eventos de empreendedorismo feminino, também materno, para que a gente possa conectar, apoiar e construir dentro dessa jornada, desse trabalho. E principalmente, né, entendendo quem são as pessoas que estão aliadas e que estão dentro desse processo de mudança e de construção. A primeira, assim como a colega Juliana trouxe, é a família. Estabelecer esses diálogos, estabelecer os nossos compromissos pessoais e profissionais, de que forma seria essa minha transição de carreira, que já está acontecendo, como mencionei, iniciou então em outubro, né, desse ano de 2023, e que a ideia é fortalecer ainda mais em 2024, fazer o meu novo posicionamento. Mas o que eu entendo dessa mudança e dessa transformação?
que existem muitas pessoas que a gente encontra dentro desse caminho, dessa jornada, dessa caminhada, e que ela não é solitária. Primeiro que nós temos muitas empreendedoras, né, que estão dentro desse processo e que a gente precisa cada vez mais, aí entra o olhar do cooperativismo, estabelecer relações, conexões, como que a gente traz todas elas para dentro desse contexto. Mas eu encontrei pessoas, e encontro pessoas que elas estão no meu processo de fortalecer, seja no formato de me acolhendo, trazendo inspirações, trazendo desafios muitas vezes de temas, né, para que eu me aprofunde, que eu entenda mais, que eu possa auxiliar dentro dessa jornada, mas principalmente de cuidado. Mas quando eu falo em cuidado, que também temos a responsabilidade de transmitir tudo isso que aprendemos e que recebemos. No sentido de que muitas vezes, né, e várias vezes eu acredito, ouvindo agora, tendo esses feedbacks, de que nós já somos inspiração. Nós estamos trazendo informações e que muitas vezes transformam essas vidas, né? E a gente acaba recebendo aí dentro do contexto de feedback, de resultados, enfim, dessa forma que venho entendendo. Mas essa minha trajetória, essa minha jornada, essa minha construção em 2023, de mudança, de desafios, mas também de inspiração, para que em 2024 aconteça aí, então, com maior visibilidade o meu trabalho, a maternidade conectada a tudo isso, reforçando o olhar, o convite ali da Juliana, quando ela traz, né, de estar mais próximo da família, a minha família participa de todo esse processo, né, em forma aí de diálogos, de conversas, de estabelecimento, até porque eu falo em cooperativismo, eu preciso que todos contribuam, né, colaborem, cooperem dentro desse processo, mas acima de tudo, os resultados que a gente vem colhendo e de pessoas que estamos transformando e que acima de tudo, o que queremos transformar e quais são os nossos propósitos. E a partir desse olhar, eu quero fazer o convite, então, para minha próxima colega, para que a gente possa pensar qual é o nosso propósito como empreendedoras, nesse contexto do empreendedorismo feminino e materno. De que forma a gente fortalece a nossa rede. Obrigada. Que legal, né, o depoimento da Jaque. Muito legal. Adorei o convite para estar aqui na Âncora de Carreira. O meu nome é Catiane Teixeira Marques. Eu sou empreendedora há mais ou menos 6 anos, mas há 4 anos eu me desvinculei das empresas que eu trabalhava e comecei a trabalhar por conta. Abri a minha empresa, logo veio a pandemia, nós passamos, né, poucas e boas aí que ninguém realmente estava esperando, né? Foi uma coisa bem complicada para o mundo, né? Nós tivemos que nos reinventar, sobreviver, né? Ufa, passou, sobrevivemos e ouso dizer que nos fortalecemos, né? Sou muito grata à minha equipe, à minha sócia, o apoio incondicional que eu tive do meu filho, que entendeu, me apoiou, né? Todos os momentos de ausência, de muitas e muitas horas fora de casa, muita correria, filho, carreira, faculdade, estágio, cachorro, casa, bastante coisa, né? Mas sempre do meu lado, entendendo que era para o nosso bem, né? Para o nosso melhor. E respondendo a pergunta da Jaque, tem uma charge que eu gosto muito, né? Que é uma escada. E nessa escada cada degrau tem uma mulher que segura a mão da outra. E assim uma vai guiando a que está no degrau de baixo nessa escalada, né? Que eu entendo como sendo uma escalada da vida, uma escalada pro sucesso, né? Para as coisas boas. Então uma vai puxando, não puxando, mas apoiando. E é assim que eu vejo como nós mulheres, mães, empreendedoras, podemos ajudar umas às outras, né, a atingir os seus propósitos, seus objetivos e fortalecer essa rede de mulheres empreendedoras, mães,
né, guerreiras, algumas mães solo, né, e aproveitando também para dizer que esse ano foi um ano, né, desses 6 anos para cá foram de bastante mudança, mas esse ano agora de 2023 foi mais, que daí nós saímos, né, a minha equipe e eu, do espaço que nós estávamos, então, que era bem mais modesto, e foi o começo, né, para dar um salto realmente bem significativo para a gente, e aí nós mudamos então para o bairro Menino Deus, que desde o começo, desde sempre foi o meu sonho de moradia, de investimento, né? E isso aconteceu agora esse ano, no segundo semestre, e então foi a realização de um sonho, começo, né, dele, assim, bem significativa, porque foi uma coisa que aconteceu, apesar de ser um sonho, foi sem planejar, simplesmente aconteceu. Teve a oportunidade e aí eu aproveitei, abracei, né? Então nós estamos à frente disso, abarcando 3 atividades, que é a estética, né? A parte da boutique e agência de viagens, então tá muito legal, muito bacana. E eu aproveito então para encerrar aqui e perguntar para a próxima convidada, né? O que ela acha que pode ser feito, né? O que as mulheres podem fazer para costurar ainda mais essa rede, né? Para que tenha mais força e que ela não seja vista como uma disputa, mas sim como um incentivo para outras mulheres. É muito importante a gente ouvir outras pessoas falando como faz o seu processo de mudança, e a gente começa a entender que esse é um processo muito autoral, né? Um processo muito pessoal. Ouvindo a Catiane aqui falando como ela fez esse processo de mudança, de onde ela partiu e do desejo dela da mudança, como foi que tudo isso aconteceu, me fez pensar exatamente isso, que a mudança é para cada um. No momento em que a mudança tem que acontecer, a pessoa leva o que ela tem, né, de melhor, e ela busca caminhos naquilo que talvez lhe falte. A Catiane trouxe a coisa assim muito falando da sororidade, achei muito bacana, porque eu encontrei sororidade em outra forma, né, de caminhar. Meu nome é Cirlei Carvalho, eu sou psicanalista, sou empresária na área de recursos humanos há muito tempo. Há mais de 25 anos atuando na área de recursos humanos, os últimos anos muito mais fortemente em assessoria de carreira, e a psicanálise, entendendo que a saúde mental tinha um momento certo para entrar na minha vida com mais força e trabalhar tudo isso, né, aproveitando já o que eu já tenho da minha carreira profissional na área de RH, mas trabalhar a saúde mental na área organizacional tem sido, os meus últimos anos, algo que tem me impulsionado para muitas mudanças na minha vida. Então, mudança é o meu sobrenome, meu nome é Cirlei Carvalho Mudança, né? Porque eu já fiz várias mudanças na minha vida, impulsionadas por diversos motivos, né? Motivos que vieram por motivação profissional do meu marido, outras por minhas motivações próprias de desenvolvimento pessoal e profissional. Eu venho do estado do Piauí, então naquele momento em que eu saí de lá, 20 anos atrás, eu queria fazer um mestrado na área de psicologia social e organizacional, e as coisas foram acontecendo na minha vida com uma mudança primeira que eu fiz para o estado do Pernambuco. Então, em Pernambuco, eu fui motivada por uma mudança, um convite para assumir um cargo executivo numa área de recursos humanos de uma empresa de educação, e lá foi assim um divisor de águas na minha vida, porque eu acabei me interessando por outras questões, outras ciências, né, que me levaram até a psicanálise, mas concomitantemente eu caminhando aí com a área de recursos humanos. A partir daí, outras mudanças, como eu falei, motivado por vários motivos, em alguns momentos motivado pelo crescimento de carreira do meu marido, e outros por vontade minha de fazer a minha carreira acontecer.
eu fiz outras mudanças, então morei no Rio de Janeiro, morei em Belo Horizonte, né? Por último, morei em São Paulo e por último morei em Porto Alegre, onde fiquei 10 anos. Minha vida em Porto Alegre estava muito definida profissionalmente, pessoalmente. Eu achei que as coisas iriam se aquietar em Porto Alegre, né? Porque profissionalmente eu estava me sentindo realizada, né, como pessoa circulando na cidade, com amigos, participando de muitos movimentos que fui chamada, movimentos sociais que muito me interessam. Meus filhos fazendo faculdade, enfim, as coisas todas acontecendo, tivemos um chamado, que aí dessa vez esse chamado incluiu uma proposta para o meu marido, mas também para mim, para uma mudança de retorno para São Paulo. E aí, com essa mudança, outras mudanças também vieram, né? 2023, a mudança foi assim, a palavra-chave para mim, porque eu fiz 50 anos, para mim foi uma mudança muito grande como pessoa. No momento em que eu decidi fazer essa mudança, então meu filho, que faz faculdade em Porto Alegre, decidiu ficar, então pela primeira vez eu me distanciei de um filho, isso para mim foi uma mudança muito importante, que eu nem imaginava que eu iria ter dificuldade de lidar com isso. Então foi um processo, né? Mais um processo importante, e daí eu entendi que aqui em São Paulo também eu deveria virar a chave profissionalmente e começar a trazer, né, mais força nesse meu trabalho como psicanalista. Então eu tenho feito essa mudança, né? Não é um processo muito fácil, mas o que me motiva é a certeza de que eu preciso atuar, que a minha missão está aí, nesse novo momento, né, que eu passo da minha vida. Eu acho que todas as mudanças que eu fiz foi para me trazer para esse caminho, olhando a minha trajetória, olhando as mãos dadas que eu tive que dar com cada conhecimento que eu fiz nesse percurso. Por que mudar? Mudar porque eu acredito que mudar é engrandecedor. Quando eu sou muito inquieta, e quando a gente fica inquieta com as coisas, quando elas estão muito paradas e você diz, não, eu tenho mais algo a contribuir, é a hora de fazer a mudança. Então, fiz essa mudança, estou passando pela mudança, uma mudança que eu estou me acolhendo, né, podendo ser quem eu sou, entendendo quem eu sou, sem idealizar muito, acolhendo e pensando numa felicidade, mais a felicidade possível do que a felicidade idealizada, olhando para o meu campo de governabilidade e me fazendo feliz dentro do contexto do que eu estou vivendo. Então, assim, essa é a minha história de mudança, como eu tenho mudado. Eu tenho mudado me acolhendo e acolhendo todos os caminhos e as pessoas que por ele passaram e passam, né? E o que eu entendo como recado do que eu preciso alcançar. E gosto muito de que tudo isso venha acontecendo. Então eu queria saber também de você, né, que vai aí falar depois de mim, o que te motiva para a mudança e como é que você faz esse seu processo de mudança? O que é bom nessa mudança que te fortalece? Muito obrigada pelo convite, estou super feliz de estar aqui. Eu sou a Luciana Catoni, eu sou cofundadora da consultoria Maternidade nas Empresas, sou mãe do Henrique, e fico muito feliz em ouvir outras mulheres, ouvir essas perguntas, né? Principalmente que a Cirlei falou, né? O que motiva a gente para a mudança e como é que a gente faz o nosso processo de mudança. Então, falando por mim, eu sou mineira, vocês repararam aí pelo sotaque, eu sou natural de Belo Horizonte e hoje eu moro em Viamão. E a minha vida toda eu sempre busquei a mudança. Eu já morei em São Paulo, quando eu me formei, quis aprender um pouco mais, me mudei para São Paulo, vendi meu carro para São Paulo para estudar lá numa faculdade que tinha muito a ver com o que eu fazia na época, que era a internet. E eu sempre, fazendo essa reflexão sobre mudança, eu sempre busquei com a mudança uma evolução. Mas quando eu era mais nova, eu enxergava muito a evolução profissional. Então, quando eu fui para São Paulo, eu me mudei para aprender, para a minha profissão. E claro, né, quando você se muda pensando no profissional, você também melhora o pessoal. Mas foi com a maternidade que eu percebi uma maior mudança pessoal, né? Pela doação, um outro ser humano chegando, a questão da doação. Eu pude vivenciar a mudança muito no meu íntimo. Eu, Luciana, como pessoa, eu vi o quanto isso me transformou. Mas a maior mudança que eu vivi na minha vida foi uma mudança recente, porque no ano de 2023, no final de maio, eu vivi uma mudança que eu nunca imaginei na minha vida.
eu descobri um tumor cerebral. Falei assim, meu Deus, e agora? Saí da emergência do hospital com uma dor de cabeça, eu costumava ter enxaqueca, e nesse dia eu fui pegar o meu remédio de enxaqueca e não tinha mais, o meu remédio estava vencido. Aí eu tomei um outro remédio que não acabou com a minha dor de cabeça, fui de madrugada para o hospital e vi ali que eu descobri por acaso, né? Eu acho que esse por acaso não existe, descobri um tumor cerebral que nada tinha a ver com a minha enxaqueca. Então eu saí do hospital numa madrugada, último domingo de maio, com essa bomba na mão. Você tem um tumor, eu estou liberando você, mas você tem que procurar um neurologista. E daí então foi uma mudança que eu nunca, né, tive noção. Mas a partir dessa notícia, que foi para mim uma bênção, eu pude viver de uma forma muito diferente do que eu vivia. Eu sempre me considerei uma pessoa de propósito, uma pessoa do bem, mas esse episódio me transformou profundamente, porque a partir desse diagnóstico eu comecei a olhar para mim, eu comecei a olhar para dentro. Eu busquei alguns médicos que me falaram que a indicação era cirúrgica, fui em 2 médicos e eu falei, meu Deus, eu uma pessoa saudável, vou ter que fazer uma cirurgia para abrir a cabeça para retirada de um tumor, como é que eu vou fazer isso, né? E aí eu fui num 3º médico que ele virou para mim e falou assim, foi o primeiro que me perguntou, Luciana, como é que você está se sentindo a partir disso tudo? Eu falei, gente, olha só, né, alguém me enxergando como uma pessoa. E ele virou para mim e falou assim, Luciana, eu quero te lembrar que você não é esse tumor. E essas palavras desse médico, elas foram um bálsamo para mim. A minha alma agradeceu e a partir dessas palavras dele, eu falei assim, gente, é isso aí, eu não sou esse tumor. E esse médico me deu um conselho muito bacana, que ele falou para mim assim, vamos fazer o seguinte, vamos esperar, não vamos fazer cirurgia agora não, vamos esperar, você não tem sintoma nenhum desse tumor, e a gente pode repetir o exame daqui 3 meses. Eu falei assim, gente, é isso. E a partir disso, eu comecei a pensar, falei, gente, eu tenho uma escolha, porque eu sofri muito quando eu tive essa notícia, porque ninguém espera isso, e foi horrível, foi um sofrimento. Eu fui nesses 2 primeiros médicos, né, que foram muito frios e tal, eu falei, gente, agora eu posso escolher. Eu não quero sofrer do jeito que eu sofri, né, quando eu tive esse diagnóstico. Então, eu vou fazer tudo da melhor forma. E a partir desses 3 meses, que eram os meses de espera para repetir o exame, eu comecei a olhar para mim, eu comecei a fazer as meditações, eu me conectei com a espiritualidade, eu me conectei com Jesus, que eu sempre acreditei muito, mas eu estava desconectada com a correria da vida, com o dia a dia, com tudo no automático, né? Aquela vida que a gente nem vê a paisagem direito, né? E eu falei, gente, que oportunidade belíssima que Deus está me dando com isso, porque eu estou aprendendo a observar outras coisas. Então, a partir disso, eu comecei a olhar para dentro de mim, eu comecei a viver no presente, que é uma coisa que eu nunca soube fazer, sempre ansiosa, pensando no próximo passo, o próximo passo de carreira, a próxima coisa. E aí eu falei, gente, que legal viver o presente, né? Que legal poder contemplar a natureza, porque os passarinhos estavam ali do meu lado, mas eu nunca nem olhei para a carinha do passarinho. Hoje as coisas, né, da natureza me encantam muito. Eu olho para o passarinho, eu vejo a cara do passarinho, uma carinha diferente da outra. Eu começo a observar as flores, eu observo o tronco da árvore, sabe? E isso tudo te conecta com você mesmo, te passa uma calma, uma tranquilidade que a gente precisa no nosso dia a dia, mas que a vida corrida nos tira, né, desse olhar de contemplação. Então, fui vivendo esses 3 meses, olhando para mim, conectando comigo mesma, entendendo qual conflito que pode ter causado tudo isso, porque eu acredito muito, Sabrina, que tudo que a gente tem, a gente que causa, né, na nossa vida, tanto as alegrias quanto a tristeza, tudo tem um porquê, né? E aí eu comecei a olhar para isso, entender as coisas de uma forma diferente. E outra coisa muito interessante, em nenhum momento desde que eu tive o diagnóstico, eu fiquei falando assim, ai, por quê? Por que eu? Não, eu comecei a pensar, para que isso está vindo para mim? E eu acho que essa forma de encarar os desafios da vida, não se vitimizando e entendendo para quê, e tendo a escolha de como eu vou lidar com isso, eu acho que isso é muito, muito importante. Eu acho que isso é chave
para que tudo aconteça da melhor forma. Então, assim, nesses 3 meses eu mergulhei dentro de mim, eu tentei entender as coisas com outro olhar, e depois dos 3 meses eu repeti o exame. Falei, gente, vai dar tudo certo, esse tumor vai parar de crescer, tem muita gente que acompanha, vai dar tudo certo. Estava muito confiante, muito feliz, muito grata, e fiz o exame nos 3 meses, quando o médico me pediu. Quando eu fui ver, o tumor aumentou. Eu falei assim, gente do céu, e agora? Não estava contando com isso. E eu falei assim, de novo eu tenho uma escolha. De novo eu posso ou ficar péssima ou encarar isso da melhor forma. Então, assim, a cirurgia é o indicado, agora eu vou ter que buscar um cirurgião. Fui consultar com o cirurgião, que eu saí da consulta arrasada, virei pro meu marido e falei assim, a morte é melhor, porque o cara ficou só falando dos riscos da cirurgia. 60% da consulta ele falou dos riscos, 40% da consulta ele falou do valor da cirurgia. Então, assim, ele só falou coisa ruim, e eu saí arrasada dessa consulta. E nesse dia a gente tinha terapia, eu tinha terapia, e fui arrasada pro terapeuta. Ele falou, Luciana, mas espera aí, você não precisa escolher esse cara, porque tem hora, né, que a mudança é tão grande que a gente não enxerga outra opção, porque esse cara era o bam e tal, a minha cabeça já tava assim, eu vou fazer cirurgia com ele, e ele chegou lá, só falou coisa ruim. E eu falei, é mesmo, eu não tenho que escolher esse cara, eu posso ver outras pessoas. E aí foi muito legal que eu descobri um cirurgião maravilhoso. Ele é um cara que eu fui na primeira consulta com ele, o meu coração acalmou. Sabe aquela pessoa que te passa uma segurança? E eu falei, gente, esse cara, ele faz isso todo dia, ele tira 8 tumores por semana, é igual a minha manicure que faz unha. Eu falei assim, gente, que bacana, esse cara me passou aí essa segurança, vou escolher esse cara. Aí eu falei com ele, doutor, beleza, eu gostei de você, quero fazer o procedimento com você, mas eu não estou preparada para fazer uma cirurgia de um dia para o outro. Quanto tempo você me dá? Existe algum tempo que eu possa esperar para não fazer essa cirurgia, o tumor não crescer mais? Assim, o que você me recomenda? Ele falou, olha, Luciana, você vai ter 45 dias, é um bom tempo. 45 dias, você repete o exame e a gente vai para a cirurgia. Eu falei, beleza. E aí foi assim que eu fiz de novo, me preparando, né? Então me alimentei de boas energias, boas vibrações, me relacionei com gente que me colocava para cima, li bastante, meditei bastante terapia. Eu falei que eu coloquei um post nas minhas redes sociais que era IA me ajudando no meu diagnóstico, né? IA é a abreviatura de inteligência artificial. Só que o meu IA era terapia, coreografia, que é dança, que eu adoro, fiz aula de dança, bateria, entrei na aula de bateria antes da cirurgia, porque era uma coisa que eu queria aprender, família. Então, tem muitos IAs que podem nos ajudar para que a gente se reconecte com a gente mesmo, com a espiritualidade, e fui buscando essas coisas boas na minha vida. Então, em 45 dias, eu me preparei, eu fui para a cirurgia tão feliz, tão agradecida. Tem aquela coisa, né? Eu entrego, confio, agradeço e aceito. O aceito para mim foi muito tranquilo, o agradeço foi muito tranquilo, o confio foi mais ou menos, e o entrego, gente, eu tive dificuldade demais na entrega. Eu falei, gente, esses 45 dias eu tenho que trabalhar a entrega, porque eu não tô conseguindo entregar. E foi tão legal, porque eu fiquei tão feliz comigo, porque eu consegui entregar. Eu falei, gente, eu tô com um cara top, um cirurgião muito legal. Ele é muito conceituado, ele tem muita prática. Eu estou conectada com Deus, com Jesus, com a espiritualidade, com o universo. Eu tenho gente bacana do meu lado, minha família está me dando maior apoio. E é isso, eu vou entregar. Então eu fui feliz, entrei no bloco cirúrgico, brinquei, agradeci, desejei boa cirurgia pra gente e tal, e fui entregue, sabe, com aquela confiança, feliz. E eu, Sabrina, para fazer exame de sangue, eu tenho que deitar na maca porque eu desmaio. Então, para mim, foi uma vitória tão gigante e deu tudo certo. Fiz a retirada do tumor, tinha previsão de ficar 5 dias no hospital, fiquei 2. E a recuperação maravilhosa. Fez 2 meses agora que eu retirei o tumor. Eu falei que no dia do Natal, no dia 25, eu fiz meu mêsversário, 2 meses de renascida. Então eu fiquei muito feliz. E eu acho que as mudanças na vida da gente são chamados. É o universo tentando nos mostrar alguma coisa. Então, o que eu poderia dizer aqui em relação a isso é uma coisa que meu terapeuta me falou um dia,
que é assim, eu estava com muito medo da cirurgia. Ele falou assim, Luciana, faz o seguinte, é como se você estivesse lá em cima naquele tobogã, naquele toboágua lá, o brinquedo mais alto, o escorregador mais alto do parque aquático. Você está lá em cima, já sentou, agora você tem que deixar se levar, é a entrega, entendeu? Você está lá em cima, o cara te deu aquele empurrãozinho, você só vai. E muitas vezes na vida da gente, quando a gente está lá naquele empurrãozinho, que você já desceu, começou a descer, a gente fica querendo voltar para trás. Mas não, a gente precisa deixar fluir, né? A gente tem muito medo, a gente tem que olhar para o nosso medo e falar, olha, eu estou te vendo, mas você não é maior que eu, tá tudo certo. Existem outras coisas além do medo. Então a gente precisa confiar realmente, se entregar e deixar o fluxo das coisas nos levar. Então eu acho que essa fluidez, muitas vezes, no automático da vida, a gente não se permite. E várias mudanças acontecem na vida da gente para que a gente tenha um novo olhar sobre as coisas. Então, assim, essa foi a minha principal mudança. Muito do que eu aprendi, do que eu mudei. E eu fico realmente muito agradecida e fico feliz, Sabrina, por eu poder compartilhar essa experiência. A partir do momento que eu coloquei nas redes sociais, falei sobre isso, teve tanta gente que me procurou que também passa por esse desafio, as mesmas cirurgias, as pessoas com o mesmo diagnóstico, sabe? E eu me sinto muito feliz quando eu posso dar essa palavra de apoio, porque eu recebi isso. Quando a cirurgia para mim não teve jeito de não fazer, eu me conectei com pessoas que fizeram a cirurgia do Brasil inteiro. Conheci uma amiga que conhecia alguém que era de São Paulo, que era de Belo Horizonte, a outra de Salvador. E aí eu liguei para essas pessoas e elas me falaram a experiência delas. Eu acho que isso é tão importante, é tão enriquecedor, porque a partir do momento que você tem esse role model, né, que você vê uma pessoa que deu certo, eu acho que a gente vira exemplo, inspiração e a gente se torna esperança para uma outra pessoa que está escutando. Perfeito. Então eu fico muito feliz, muito agradecida e eu acho que a vida, nada acontece por acaso. Cada um tem os seus desafios porque precisa passar por isso e Deus nos dá força. E a gente reconhece a força que a gente tem. Que no dia a dia a gente não se vê forte, a gente não se vê merecedora, a gente, né, se sente até incapaz em alguns momentos, mas vem o desafio, uma mudança bate na sua porta para te fazer o favor de te mostrar tudo que você é capaz. Então, é isso. Luciana Catoni, eu fico muito feliz de estar encerrando essa proposta de podcast que, né, se iniciou exatamente com isso. Assim, eu fiquei pensando em mudanças, não consegui definir qual seria a mudança a ser relatada, e aí pensei nesse mosaico que somos, né, enquanto mulheres de muitas realidades diferentes, e cada uma de nós também um mosaico de atividades, de tarefas, de desejos, de medos. E acho que foi acertada assim, a decisão de ouvir um pouquinho de cada uma e que bom poder fazer esse fechamento contigo, que também fiquei sabendo da situação pelas redes sociais, conhecia já o teu trabalho através da Suzana Zaman, né, na Maternidade das Empresas, que já tivemos podcasts gravados juntos, e ainda vamos voltar a falar, com certeza, porque hoje a gente ficou num recorte específico, mas a Luciana tem muito o que trazer sobre a questão da maternidade, que é, para mim, a grande reviravolta, a grande mudança para quem ouve esse podcast, que já tem quase 5 anos, porque não dei conta de num depoimento falar das grandes mudanças. Então, precisei criar um podcast, falar com mulheres sobre carreira e maternidade, porque eu digo, quando eu me preparei, quando eu achava que eu estava pronta para ser mãe de uma criança de 1 ano, ela fazia 2, daí eu estava pronta para de 2, ela fazia 3, e daí quando nasce outra é completamente diferente. Então, foram mudanças contínuas. Então, se tivesse que falar realmente de uma mudança, é a questão, para mim, da maternidade, tanto quanto tu disse que a tua te tocou, né? E as outras vão entrando dentro disso. Mas, então, eu te agradeço, assim, esse depoimento sincero, transparente. Eu ia te provocar até a falar sobre esse post que tu fizeste, sobre IA, né? Família, academia, gurias, que vale a pena lá seguir. Olhem lá no perfil, Lu Catoni, com 2 T's e Y no final.
para que conheçam um pouco mais dessa realidade, dessa mudança. E ouvindo cada uma, eu já tive o privilégio aqui, porque eu estou gravando, mas já ouvi os depoimentos antes, ouvi mais de uma vez, né? Porque a gente vai e envia para outra que é responder a pergunta. Então, eu fiquei ouvindo e cada vez que eu ouvi, ecoava de uma maneira diferente. E poder, assim, ter essa noção de que são mudanças únicas, né? Vocês estão contando situações muito particulares, muito pessoais, mas de alguma maneira com a possibilidade de criação de identidade, né? Quando eu escrevi, eu fiz um artigo final para a psicologia que foi sobre o âncora de carreira e tinha lá uma citação do Morin que era: ser sujeito faz de nós seres únicos, mas essa unicidade é o aspecto mais comum que a gente tem. Então, reconhecer os nossos processos que são únicos, que não se repetem, mas que se tocam de alguma maneira, né? Então, certeza. Muito obrigada pela tua contribuição aqui. Que ótimo, estou muito feliz. E eu acho que a mudança significa que a gente tem escolhas. Então, quando vem uma mudança, é sinal que você pode escolher. Então, não é uma sentença, é uma opção que você tem de escolher como é que você quer lidar com essa mudança. Ai, adorei. Muito obrigada. E fica a provocação, vou aproveitar essa fala, porque fica a provocação de que não são só grandes mudanças, essas escolhas, assim, né? Entender que a nossa vida é resultado de pequenas escolhas, diárias, muitas. Então, quanto mais atentos, né, estivermos a essas pequenas escolhas, a gente consegue encontrar essa satisfação, esse bem-estar, essa felicidade, ou pelo menos estarmos mais coerentes e inteiros com aquelas que a gente fez. E aqui a gente não acaba sem dica de livro. Então, por favor. Eu vou indicar um autor que eu amo. Eu não sei se eu estou falando o nome dele certo, é o Eckhart Tolle. Ele tem livros maravilhosos que no meu diagnóstico e nessa fase que eu estou vivendo, eu estou lendo vários livros dele e eu indico O Poder do Silêncio, do Eckhart Tolle. E esse livro é um livro assim, super facinho de ler, ele tem assim, algumas citações e é muito legal você ler essas citações e parar, fazer uma reflexão. É um livro bem leve, mas que ele é ao mesmo tempo bem profundo. Eu estou gostando bastante. Eu já tinha lido esse livro e eu até pedi de amigo secreto no Natal para eu poder grifar o meu livro, que eu gosto de grifar, de estudar. Então fica a dica aí, O Poder do Silêncio, Eckhart Tolle, e todos os livros dele eu gosto demais. Mas esse é um livro bem fácil e bem rapidinho de ler. Bom, depois eu coloco lá também no perfil do @podcast.âncoradecarreira no Instagram. A gente também se fala por lá. Você que ouviu, que tem histórias para contar, sugestões para tratarmos aqui ao longo desse próximo ano, mande mensagem por lá. E sempre fica aquela dica, né? Se ouviu esse podcast, ouviu esse episódio, lembrou de alguém, já compartilhe agora. Obrigada, Luciana. Eu que agradeço. Um beijo para você e um beijão para todo mundo que estiver ouvindo. Boas mudanças, boas escolhas, né? Excelentes escolhas aí para todo mundo. E obrigada por você que escolheu seguir conosco até aqui. Até o próximo.